Bom dia, meus queridos alunos. Como é que nós estamos aí? Tá tudo bem hoje em casa? Graças a Deus. Dia 21 de maio de 2020, quinta-feira, 9 da matina, e você aí comigo, super disposto? Que delícia, isso é muito bom. Já está aqui do meu lado o professor de física. Já a gente vai começar a nossa aula. Bem, você deve ter reparado que hoje a gente está sem Libras, né? Fica tranquilo, a gente está organizando, tivemos um imprevisto, né? Sempre obrigado às professoras de Libras, a equipe de Libras que fica aqui conosco, tudo no voluntariado mesmo. E aí você sabe como é que funciona, não deu para mim estarem aqui conosco. Bem, mas pensando em tudo isso, eu quero que você acompanhe com a gente aqui a programação. De onde você vai estar observando? Você vai estar observando lá no nosso Twitter, hein? Anota aí, @Escola em Casa DF, tá? Tá lá disponível para você estar vendo já comigo. E olha também no nosso Twitter da TV Justiça, @TV Justiça. Muitas informações úteis lá para vocês. Se você estiver sintonizado aqui na TV Justiça, tá comigo agora, estamos ao vivaço. E se você conhece alguém, aquele colega seu, você sabe que ele não está conseguindo sintonizar, avisa para ele que na TV Gênesis também está passando esse programa nosso, canal 24, né? E se tiver algum imprevisto, não está conseguindo sintonizar, mas tem internet, a gente sabe que nem todos têm internet, mas se tiver internet, está no seu colega, avisa aqui pelo YouTube, a TV Justiça ao vivo também, tá? Temos o YouTube da TV Justiça também. Então, você tem essa programação. E eu quero lembrá-los que quem já está comigo aqui desde a semana passada, já está vendo nossos avisos, terça-feira eu avisei e vou avisar de novo. Semana que vem, dia 25, a semana dia 25 de maio, nós vamos estar tendo uma alteração na nossa programação aqui da TV Justiça, no nosso Escola em Casa. Opa, o que vai acontecer, professor? Calma, já falei para vocês que de terça e quinta, nós não estaremos mais ao vivo. O ao vivo vai ser quando? Segunda e quarta. Anota aí no seu caderninho, que o meu já está anotado lá também, que segunda e quarta a gente entra ao vivo agora, de 9 às 12. O horário não mudou, só mudou os dias. E outra questão, quero que você observe que segunda, terça, quarta e sexta. Uai, e quinta, professor, não vai ter não? Quinta-feira nós não estaremos mais aqui, nem o gravado e nem o ao vivo, porque o ao vivo passou para segunda e quarta. Anotou? Entendeu? Essa observação eu também estou deixando lá no nosso Twitter. Outra questão importantíssima para vocês, que se você perdeu alguma aula nossa, eu quero que você observe lá no YouTube do Escola em Casa DF, que as nossas aulas estão subindo para lá. A gente pede um pouco de paciência, porque nem todos os vídeos ainda estão disponíveis, mas a maior quantidade já está por lá. E acompanha também o YouTube do Educa DF, tá? Tem várias explicações lá sobre essas mudanças, a retomada das nossas aulas e quando será, e a organização como um todo. Beleza? Mas fica tranquilo porque eu vou estar voltando ao longo das nossas aulas, ao longo da nossa programação, para reforçar todos esses avisos com vocês. Eu não posso esquecer, se você perdeu alguma coisa aqui pela manhã, à tarde, a partir das 13 horas, pela TV União, canal 11, também fica disponível lá para vocês. Mas eu vou avisando. Fica de olho no Twitter, manda para mim alguma mensagem lá no @Escola em Casa DF, no Twitter, que eu estou observando aqui e vou repassando para vocês também outras dúvidas, beleza? Professor, tá tudo bom? Tudo tranquilo? Que maravilha. Vamos lá? Vamos aprofundar nesse mundo da física? É com você. Obrigado, Antoniel. Então, a gente vai começar hoje com a nossa aulinha de física, certo? Eu sou o professor Rafael Cristiano, eu dou aula lá no SED 6 no Gama, e hoje a gente vai começar a ver um conteúdo importantíssimo na área de física, que é o conteúdo de trabalho e energia, que vai ser importante tanto para o primeiro ano como para o segundo ano, porque veremos calor, e para o terceiro ano, que veremos energia elétrica, eletrostática e magnetismo. Pode botar, por favor. Então, trabalho e energia. O que vem a ser trabalho? Pode mudar, por favor? Trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Então, para que você tenha trabalho, você precisa, através de uma força, exercer esse trabalho. Exercendo essa força em um objeto,
o que você vai ter? Você vai ter o deslocamento desse objeto, se superar a força de atrito do objeto. Mas aqui iremos considerar sem a força de atrito, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, quando você aplica uma força sobre esse objeto, vai ocorrer um deslocamento desse objeto e você realizará trabalho. Então, a equação do trabalho ela é dada como sendo igual à força resultante, isso é o somatório de todas as forças do seu sistema, vezes o deslocamento que o seu objeto vai ter, certo? Vezes o cosseno entre o ângulo do deslocamento do objeto e da força que você aplicará. Porque, às vezes, você não aplica uma força certinha com o deslocamento. Você pode aplicar uma força angular sobre esse objeto. Então, parte dessa força vai ser utilizada para o deslocamento e parte dessa força não será utilizada, certo? Você não conseguirá mover o objeto com a mesma intensidade com que você conseguiria antes. Tranquilo? Então, esse objeto aqui, ele resume bem isso que eu falo. A moça aqui, ela está puxando na diagonal essa caixa, certo? Mas puxando para o lado direito. Com ela puxando para o lado direito, você decompõe essa força que ela está tendo aqui e você vai ter uma força cosseno de θ aqui, certo? Pode mudar o slide para mim, por favor? E é claro, não confundam o trabalho em física com o trabalho de ofício que é utilizado. O trabalho na física, ele está relacionado mais com a variação da energia que você aplica sobre um objeto no seu sistema. Já o trabalho para sociologia, para outros conteúdos, está relacionado ao ofício que você vai exercer. A unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule, dado em homenagem a James Prescott Joule. James Prescott Joule, ele nasceu em 1889, se eu não me engano, e o pai dele era dono de uma fábrica de cerveja e, através dos estudos para fazer uma otimização dessa fábrica, naquele tempo era bastante comum eles estudarem a eletrostática, a eletrodinâmica, o magnetismo. Então, através desse conteúdo, ele relacionou junto com o conteúdo de calor. Tanto que, para o terceiro ano do ensino médio, vocês verão efeito Joule. E que o efeito Joule nada mais é do que a passagem de corrente elétrica sobre um corpo, em que esse corpo se aquece. Ocorre um aquecimento. E Joule estudava esse aquecimento, essa energia, de onde vinha essa energia. Então, em homenagem a Joule, a gente dá a unidade de energia o nome de Joule. Opa. Então, o Joule nada mais é do que Newton por metro. Newton, vocês sabem que é a unidade de força, e o metro é a unidade de distância, e, é claro, os dois no SI. Pode mudar para mim, por favor? Aqui eu tenho um exemplinho de um exercício bastante interessante sobre o cálculo do trabalho. Vamos ler juntos? Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse corpo está suspenso, ele foi levantado por esse guindaste, certo? O deslocamento dele será para baixo junto com a sua força-peso. Então, o ângulo entre os dois é 0 e, como a gente sabe, o cosseno de 0 é igual a 1. Pode mudar, por favor? Antes de mais nada, para a gente começar a resolver essa questão, a gente precisa separar os dados. É o que eu falo sempre para os meus alunos. A gente tem que, sempre quando a gente for começar a resolver uma questão de física, precisamos separar os dados para que fique mais fácil o entendimento dessa questão, a sua interpretação. Os dados são: a massa do objeto é de 7 kg, a altura em que ele vai ser suspenso vai ser de 10 metros e a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Pode passar, por favor. Como a gente sabe, lá da dinâmica, que vocês tiveram aula de semana passada, a força-peso, como ela é uma força, ela também é dada pelas leis de Newton. Então, na lei de Newton, o somatório de todas as forças de um sistema vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui eu tenho que a força-peso é igual a massa
vezes a aceleração gravitacional. Porque ele está sendo submetido à aceleração gravitacional, certo? E o corpo ele vai possuir uma certa massa. E a força que ele vai ser aplicada sobre ele vai ser apenas a força-peso. Então, a massa, como a gente colocou ali nos dados, vai ser igual a 7 kg, 7 vezes 10, que é igual a 70 newtons. Unidade de força é newtons. Pode passar o slide, por favor? Como a gente viu no slide anterior, o trabalho é igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força, o ângulo da força e o deslocamento. É sempre o ângulo interno entre a força e o deslocamento. Isso é, o ângulo menor. Não devemos considerar o ângulo maior. O trabalho, então, será igual a 70 vezes 10 vezes o cosseno de θ, que vai dar 700 joules. Tranquilo? Esperar um pouquinho para vocês copiarem. Pode passar. Então, falamos já sobre trabalho, agora iremos falar sobre energia mecânica. E o que vem a ser a energia mecânica? É, sim, a capacidade de produzir trabalho. Então, é a capacidade de algo produzir trabalho, certo? Ela é a soma das energias cinéticas e potenciais. As potenciais me refiro à gravitacional ou à elástica de um sistema. Aqui a gente tem um exemplo, onde a gente tem um skatista, onde ele acumula energia potencial gravitacional, depois ele vai até o final da rampa, transformando a sua energia potencial gravitacional em energia cinética, chegando no ponto mais baixo, toda a energia potencial gravitacional se transformou-se em energia cinética. Depois, essa energia cinética, ele vai continuar. Essa energia cinética ela vai ser transformada em energia potencial gravitacional novamente até o limite da energia potencial gravitacional. E ele vai ficar oscilando, desde que essa rampa não tenha atrito. Pode passar. Segundo Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, segundo Lavoisier, toda a energia de um determinado sistema ele vai estar contido nesse sistema e eu não posso criar energia nesse sistema e nem posso destruir essa energia desse sistema. Então, a energia desse sistema que eu estou calculando vai se conservar. Isso nos dá a conservação da energia de um determinado sistema. Pode passar. Energia cinética. O que vem a ser a energia cinética? A energia cinética é a energia do movimento. É a energia quando você produz movimento. O cálculo da energia cinética ela é dado como sendo igual à massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado desse objeto, certo? Dividido por 2. Se a gente tem aqui uma menina, ela vai começar a andar de skate, ela vai dar uma remada para começar o seu movimento, ela vai dar um impulso para começar o seu movimento, vai aplicar uma força. Com essa força, ela vai ter esse movimento para que ela tenha a sua energia cinética, certo? Pode passar. Energia potencial gravitacional. O que vem a ser a energia potencial gravitacional? É a energia que o corpo possui devido à atração gravitacional da Terra. Então, se eu suspendo um corpo até uma certa altura, esse corpo ele vai armazenar energia potencial gravitacional. Armazenando essa energia potencial gravitacional, como a gente viu no exemplo do skatista, eu posso soltar esse corpo vai ser atraído pelo campo gravitacional da Terra e vai ser dirigido até o centro da Terra, certo? Então, com o passar do tempo, essa energia potencial gravitacional que eu acumulei colocando esse corpo em uma determinada altura, ela vai ser transformada em energia cinética. Então, em um ponto, eu vou ter uma energia potencial gravitacional maior do que energia cinética, e quanto mais baixo esse corpo, quanto mais movimento esse corpo vai tendo, menor vai ser sua energia potencial gravitacional e maior vai ser a sua energia cinética. Então, toda a energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo. Um senhor pulando de paraquedas.
A energia potencial gravitacional ela é dada como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura em que o corpo está, certo? Pode passar. Energia potencial elástica. O que vem a ser energia potencial elástica? É a energia associada às propriedades elásticas de uma mola. Então, os corpos eles podem tanto se distenderem quanto se comprimirem, certo? Se esse corpo estiver ligado em uma mola, como vocês devem ter visto na lei de Hooke, ele vai ficar oscilando esse seu movimento, certo? Na lei de Hooke, a lei de Hooke, tá bom. A lei de Hooke ela é dada como sendo a força elástica igual a K vezes X. O que significa o K? É a constante elástica da sua mola. Então, é o quanto que a sua mola consegue se distender ou se comprimir, certo? O X seria o tanto que o objeto se movimenta, seria o movimento do objeto, o espaço em que ele percorre. Então, na energia potencial elástica, eu vou ter que a constante elástica da mola, que é o K, vezes o tanto que o objeto vai se movimentar nesse sistema, vezes x ao quadrado, dividido por 2. Parecido também com aquela outra equação que a gente viu, da energia cinética, que, se vocês se recordarem bem, a energia cinética ela é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplinho de como poderia se dar um objeto submetido à energia potencial elástica. Aqui, esse objeto vai ser distendido, certo? Essa mola vai ser distendida. Quando ela vai ter uma força elástica, já que eu estou distendendo ele para a direita, ele vai ter uma força elástica para a esquerda, para restituir a posição original desse objeto. E quando eu soltá-lo, ele vai fazer aquele movimento de vai e vem, certo? Que as molas geralmente têm. O tanto que eu distendi a mola vai ser o meu x. Vai ser o movimento, ele vai obedecer esse movimento de x. Ele vai oscilar de x, 0 e menos x. Menos x, 0, x. Beleza? E a massa do seu objeto, que está aqui. Deixa eu passar, por favor. Aqui eu trouxe um exemplo de energia cinética para trabalhar com vocês. Um motorista desloca-se a 72 km por hora em uma via retilínea. Em dado momento, a velocidade é alterada para 108 km por hora. Então, eu vou ter um movimento, certo? Eu vou ter uma velocidade de 72 km por hora e depois ele vai aumentar a sua velocidade, chegando a 180 km por hora. Sendo a massa do conjunto moto mais motociclista, então eu vou pegar a massa do meu sistema, certo? Igual a 350 quilogramas, determine a variação de energia cinética sofrida pelo motorista. Então, a gente vai determinar o quê? A energia cinética do seu motociclista. Você pode passar o slide para mim? Separando os dados, eu vou ter que a velocidade inicial do motorista, que eu vou chamar de V0, ela vai ser igual a 72 km por hora. A velocidade final do motorista, ela vai ser de 108 km por hora. E a massa do conjunto, que é motorista e moto, vai ser de 350 kg, beleza? Se vocês observarem bem, quilômetros por hora não é a unidade do SI. A unidade do SI de velocidade é metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque metros é a unidade no SI de espaço. E segundo é a unidade no SI de tempo. Vamos nos recordar o que é o SI? O SI é o Sistema Internacional de Unidades. Ele é responsável por padronizar todo o sistema, tanto métrico, como de tempo, como de temperatura, de energia, para que não se tenha uma bagunça na hora que for passar um projeto científico, por exemplo, daqui para o Brasil, lá para os Estados Unidos. Então, juntou-se todos os cientistas na época, se eu não me engano, no começo do século XX, final do século XIX, para que eles consigam padronizar essa unidade, certo?
e que eles consigam ter uma unidade que sirva tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. Porque se a gente fosse utilizar, por exemplo, na temperatura, que a unidade que utilizamos aqui é o grau Celsius, lá nos Estados Unidos eles usam o grau Fahrenheit. Então, vocês imaginam, se eu escrever um trabalho de 100 páginas e ter que, nessas 100 páginas, tem que ficar alterando para quando eu for publicar nos Estados Unidos, a temperatura em graus Celsius para a temperatura em graus Fahrenheit. Então, por isso, a gente padroniza as unidades para que seja mais fácil a nossa vida na hora que a gente for utilizá-las. Então, a velocidade inicial e a velocidade final não estão no SI. Pode passar o slide para mim, por favor? Para transformá-las para o SI, a gente tem que dividir por 3,6. Por que a gente divide por 3,6? Porque 1 quilômetro ele tem 1.000 metros. E 1 hora a gente tem 3.600 segundos. Então, 1.000 dividido por 3.600, se vocês puderem fazer aí na calculadora de vocês, vai dar 3,6. Então, a gente vai dividir o 72 por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20. 20 metros por segundo é a velocidade inicial do motociclista. A velocidade final, a gente faz a mesma coisa. A gente pega o 108 e divide por 3,6. Que vai dar 30 metros por segundo. E a massa continua em quilogramas certinho, está no SI. Então, o que vem a ser uma variação? Antes da gente iniciar aquela equação que eu botei bem ali. Uma variação seria você pegar um estado final menos um estado inicial. Se eu quiser, por exemplo, saber a variação do espaço que eu voltei aqui. Se eu andar de um ponto da televisão até o outro, eu vou variar o meu espaço, certo? Esse vai ser o meu espaço final e aquele que eu estava vai ser o meu espaço inicial. Então, para me calcular a variação desse meu espaço, eu vou ter que pegar meu espaço final e subtrair para o meu espaço inicial. Supondo que meu espaço inicial seja de 0 metros e esse meu espaço final seja de 10 metros, por exemplo, de 2 metros. Vamos pegar 2 metros, que fica mais fácil. Então, se eu pegar 2 menos 0, a variação do espaço ao qual eu fui submetido foi de 2 metros. Então, aqui, a variação da energia cinética, ela vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Pode passar, por favor? Recordando lá, a energia cinética, ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, minha energia cinética final, ela vai ser dada como sendo massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado, esse zero que eu coloquei é de velocidade inicial, certo? Ao quadrado, dividido por 2. Pode prosseguir, por favor? Então, a energia cinética, a variação da energia cinética, ela vai ser igual à massa, que é de 350, vezes 30 ao quadrado dividido por 2, menos 350 vezes a velocidade inicial ao quadrado, que é 20, dividido por 2. Prosseguindo, por favor. Eu vou ter que 350 vezes 30 ao quadrado dividido por 2, se vocês jogarem na calculadora, vai dar 157.500, certo? E 350 vezes 20 ao quadrado dividido por 2 vai dar 70.000. Então, 157.500 menos 70.000 vai dar 87.500 joule. Mas vocês lembram que o quilo representa 1.000, que eu havia falado? Se eu tenho 1 quilômetro, eu tenho quantos metros? Tenho 1.000 metros. Se eu tenho 1 quilograma, quantas gramas eu tenho? Eu tenho 1.000 gramas. Então, se eu tiver 1 quilojoule, quantos joules eu vou ter? Eu vou ter 1.000 joules. Então, eu posso pegar esses 87.000, dividir por 1.000 para me colocar em quilojoules, que é o que geralmente tem-se em vestibulares, no PAS principalmente, eles gostam de colocar essa parte em quilojoules, em quilômetros, em
quilogramas e assim por diante. Então, a resposta final ficou que a variação da energia cinética do conjunto, que é moto mais motociclista, vai ser igual a 87.500 joules, certo? Que é a unidade no SI de energia, igual a 87,5 quilojoules. Lembrando também que joules está no sistema internacional, mas a gente tem outros tipos de unidades para energia, como, por exemplo, a caloria, que é mais abordada lá quando vocês forem ver calor no segundo ano, beleza? Deixa eu passar. Beleza. A gente aqui tem um outro exemplo, e agora esse exemplo é de energia potencial elástica, certo? Vocês se recordam lá que a energia potencial elástica ela é dada como sendo K, que é a constante elástica da mola, vezes o tanto que ela distende, vezes x ao quadrado, dividido por 2. Então, um corpo de massa 6 kg está posicionado a uma altura de 30 metros. Ah, não, esse é o exercício de energia potencial gravitacional, desculpa. A uma altura de 30 metros. Então, a gente vai calcular, nesse caso, a energia potencial gravitacional desse corpo, certo? Então, a energia potencial gravitacional que a gente tinha visto vai ser massa vezes aceleração da gravidade, a massa do objeto, certo? Vezes a aceleração da gravidade, vezes a sua altura. Não tem problema se na hora que vocês forem multiplicar, vocês alterarem eles de lugar, certo? Você pode multiplicar primeiro a aceleração da gravidade, depois a altura, depois a massa. Porque como é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo, considerando a aceleração gravitacional como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado, certinho? Já separei os dados ali da sua questão, certo? Importantíssimo, pessoal, que vocês separem os dados quando vocês forem resolver qualquer problema físico. Por quê? Porque aí fica mais fácil para vocês organizá-los na sua equação, beleza? A massa do objeto é de 6 kg, a altura em que ele vai estar vai ser de 30 metros e a aceleração gravitacional dele vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, pode passar para mim, por favor. Energia potencial gravitacional, como eu havia comentado com vocês, massa vezes aceleração gravitacional vezes a altura em que o objeto está. Então, ele está com energia potencial gravitacional acumulada lá em cima. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, a massa que a gente já colocou nos nossos dados foi de 6 kg, certo? A altura é de 30 metros, então o objeto está a 30 metros do solo. E a aceleração gravitacional da Terra, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, que foi o que a questão nos deu. Pode passar para mim, por favor. Então, se eu multiplicar 6 vezes 30, vai dar 180. 180 vezes 10 vai dar 1.800 joules. Então, essa vai ser a energia potencial gravitacional do seu objeto, certo? Enquanto ele estiver lá no alto, em 30 metros. Belezinha, pessoal? Então, eu espero que vocês estejam copiando enquanto eu vou falando. Estejam copiando os exercícios enquanto eu vou falando aqui. Pode passar? Acho que finalizou, certo? Finalizou os slides? Beleza, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha que a gente teve agora, certo? Eu tentei passar alguma coisinha para vocês que consigam revisar tanto do primeiro, como segundo, como terceiro ano, esse conteúdo de energia e trabalho, que é um conteúdo importantíssimo para quem está fazendo vestibular, quem for fazer o PAS, o Enem também, cai bastante esse conteúdo. Por quê? Ele está muito relacionado, quando vocês forem ver no segundo ano, calor
e temperatura, certo? Porque o calor nada mais é do que um tipo de energia, energia térmica em trânsito. E quando vocês forem ver também no terceiro ano, energia elétrica, que vocês vão ver como é o eletromagnetismo, que é importante que vocês vejam essa parte de energia que é a base para que vocês tenham esse estudo, para que vocês comecem bem, beleza? E como eu digo para os meus alunos, é importantíssimo que vocês revisem também equação do primeiro grau, para que vocês façam qualquer questão de física, que vocês revisem também multiplicação e divisão de potências de 10, que vocês estudem e revisem também divisão de frações e que vocês estudem e revisem notação científica, porque os números que vão começar a aparecer para vocês vão ser números muito grandes. Então, para que vocês tenham uma facilidade para trabalhar com esses números, você colocando o número em notação científica, fica mais fácil para que você consiga resolver uma equação. Essas equações que eu coloquei aqui foram mais simples para que a gente tenha um tempo legal para a gente ter essa aula. Tranquilo? Então, todos esses conteúdos são lá do ensino fundamental, que vocês vão utilizar no ensino médio. Então, a física não é um bicho de 7 cabeças, como muitos pensam. Ela é bem simples se você tiver uma base boa. Beleza? Então, brigadão.